Diga: as minhas fontes de renda. Diga: vão se multiplicar. Diga: eu terei estabilidade. Diga: os meus negócios vão expandir. Diga: eu terei influência econômica e profissional. Diga: eu vou crescer, eu vou prosperar. Diga: em todas as direções. Todos bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Voltamos tudo ao normal hoje? Quem voltou hoje? Voltou hoje? Volta a rotina agora, né? Chega de folga, chega de comilança. Eu ia perguntar, mas não vou não. Eu ia pedir para erguer a mão quem ganhou uns quilinhos aí nas férias, mas eu acho que é ser indiscreto, né? Deixa para lá isso aí. Vamos lá. Seguimos falando da nossa palavra profética. Por que, bispo? Porque a palavra tem que entrar. A mensagem tem que entrar. Você sabe que o nosso começo de ano, a forma como nós entramos, a forma como nós iniciamos, tem o poder para definir todo o restante, né? Por isso você não pode aceitar entrar de qualquer forma. Por isso você não pode aceitar entrar de qualquer maneira. Você precisa se certificar de que o que Deus está liberando para você realmente está entrando aí, está se estabelecendo aí, está criando raízes aí. Sabe por quê? Porque se isso não mover você, isso não vai mover mais nada. Primeiro, Deus move a mim, a você, para depois mover as outras coisas. Diga assim comigo: tudo começa em mim. Tudo começa em você. Sabia disso? Às vezes a gente está esperando muita coisa fora, pensando muita coisa fora, e na verdade as coisas começam dentro de nós. As mudanças, as transformações, esse levantar começa dentro de nós. Tanto é que quando nós começamos a leitura aqui da palavra profética, o Senhor diz assim: diga comigo, cante, mulher estéril. Você que nunca teve filho, diga comigo, encha o ar de canções. Ele não diz assim, vai lá e gera, ele não diz assim, vai lá e reproduza, ele não diz, vai lá e multiplique, ele diz o quê? Cante, enche o ar de canções. Por quê? Porque começa com a gente. Se você não começa, as outras coisas não fluem. Então, se certifique de que a palavra está entrando, se certifique de que ela está criando raízes, se certifique de que ela está movendo você para a direção certa, porque isso aqui que nós estamos fazendo aqui desde a virada é transferir para você um espírito. Entendeu ou não? Não é simplesmente uma leitura bíblica, isso aqui não é um texto motivacional, longe disso. Longe disso. Nós estamos transferindo para você um espírito. É o espírito que Deus espera encontrar em nós esse ano. É o espírito que vai nos mover na direção daquilo que Deus tem para nós esse ano. Esse espírito tem que entrar. Ele tem que estar dentro de nós. Amém? Vamos lá. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos
que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Nós temos falado sobre isso. 2026 será um ano frutífero. Diga assim comigo, por favor: qualquer tipo de esterilidade, diga não prosperará, diga não permanecerá, seja ela qual for. Seja ela qual for, qualquer tipo de esterilidade não vai prosperar, não vai ficar. E quando nós falamos de esterilidade, esterilidade representa áreas da vida onde o esforço não tem produzido resultado. Áreas da vida onde o esforço humano não tem sido o suficiente para resolver a situação. É mais ou menos assim, ó. Eu quero que você preste atenção nisso, porque é possível que essa seja a realidade de muitos, né? É o que acontece na vida de muitas pessoas. Muito trabalho, pouco retorno. Salário que não paga despesa. Faturamento que não cresce, que não aumenta. Falando de vida financeira, hoje é segunda-feira. Negócios que não prosperam. Dívidas recorrentes. Preste atenção. Aquela sensação de caminhar, andar e não sair do lugar. A vida de muitas pessoas caminham assim. Caminha dessa forma. Mas nós cremos nisso. Essa é a palavra para nós. Esse é um ano em que nós veremos muitos que eram estéreis gerando os seus filhos, gerando os seus bebês, gerando os seus sonhos, gerando os seus projetos. Falando de vida financeira, o filho pode ser uma empresa, filho pode ser um negócio, filho pode ser um salário, um faturamento que você sonha, você espera ter e ainda não chegou, não alcançou. Filho pode ser uma porta de trabalho. Filho pode ser uma conquista material. E a gente ia longe falando isso aqui. Filho pode ser muita coisa. Quando nós falamos de vida financeira. Diga assim comigo, por favor: lugares, pessoas, diga empresas, negócios, diga tudo vai prosperar. Tudo vai prosperar. Sua empresa, seu trabalho, seus negócios, tudo que é teu vai prosperar. Você toma posse disso. Amém? Portanto, diga assim comigo: cante, ó estéreo. Canta. Canta. Você sabe que ainda há pouco eu estava meditando sobre isso, né? Sobre o cante, ó estéreo. Lembra da história de Josafá, falando sobre ele ainda no propósito da mudança, né? Aqueles inimigos terríveis, terríveis. Só chega a notícia que aqueles reis vêm vindo contra ele. E aquele homem reúne o povo, reúne todo mundo, vai para o templo, vai orar, vai buscar. E aí Deus vem e diz a ele: olha, toma posição no campo de batalha, porque essa batalha não é sua, nela você não vai ter que pelejar. Essa batalha é minha, eu vou pelejar por você. Mas toma posição no campo de batalha. No outro dia, aquele homem levanta, prepara o seu exército, ele levanta e coloca ali os levitas à frente, coloca os instrumentos à frente, e ele vai cantando, ele vai louvando, ele vai cantando, ele vai louvando, ele vai cantando, ele vai louvando. Quando chega no lugar da batalha, a Bíblia diz que ele não encontrou nada além de corpos mortos. Deus mudou? Sim ou não? Deus não mudou. Tem alguns aqui que mudou, tem uns deuses aqui que mudou.
Vai saber, né? De repente é o Baal que está aí, é alguma outra coisa assim, né? O meu não mudou, não. Ele é o mesmo. Então, diga assim comigo, se Deus fez no passado, diga, Ele faz de novo. Se Ele mandou cantar lá atrás, e algo tão poderoso aconteceu, e Ele está mandando cantar novamente, é porque isso tem um propósito. Se Ele está mandando cantar, se Ele está mandando adorar, se Ele está mandando declarar, se Ele está mandando profetizar, se Ele está mandando liberar, algum propósito tem nisso, não é por acaso. É verdade ou não é? Isso não é por acaso. Então, eu preciso tomar posse disso. Preciso crer que eu vou fazer e isso vai acontecer. Preciso crer que eu vou dar os meus passos de fé e as coisas vão fluir. As coisas vão caminhar. Amém, pessoal? Sabe por quê? Olha o que eu vou dizer para você. Olha o que acontece com muitas pessoas. Devido às suas experiências negativas, aos momentos difíceis que a pessoa passou, as dores, as frustrações, principalmente falando de vida financeira, de vida profissional, porque quando uma pessoa entra num problema financeiro, dá trabalho para sair. Dá ou não dá? Sim ou não? É uma guerra. Sair é uma guerra. Então, o que acontece com muitos? Eles se fecham. O momento difícil, a dificuldade faz com que a pessoa se feche. Ela se fecha para lugares, ela se fecha para pessoas, ela se fecha para esse novo tempo. Acaba se tornando difícil pelas experiências negativas, acaba se tornando difícil para muitas pessoas acreditar nisso, tomar posse disso, porque fica sempre aquele ponto de interrogação. Ah, mas e se eu for e der errado de novo? Ah, mas se eu for e não funcionar novamente? Ah, mas e se eu der o passo de fé, se eu tomar essa atitude e a coisa não caminhar e eu tiver problemas novamente? Ainda tem aqueles que dizem assim, não, mas se eu tiver que passar por isso novamente, eu não vou aguentar. É assim ou não é? E aí a pessoa vai se fechando. Ela vai se trancando num mundo que não deveria estar. Quando, na verdade, ela deveria se abrir para o novo. Não, espera aí, se Deus está dizendo, é porque Ele vai fazer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não diria, não faria, não prometeria, não cumpriria. Diga comigo, se Deus disse, Ele vai fazer. Diga, se Ele prometeu, diga, Ele vai cumprir. Eu posso errar, você pode errar, eu posso falhar, você pode falhar, nós podemos prometer e não cumprir e nos esquecermos, mas Deus não. Deus não. Agora, eu preciso dar condições a isso para acontecer. Preciso dar condições a Deus para agir. Amém? Na sequência diz assim, ó, limpe o terreno para as suas tendas, amplie suas tendas. Vamos juntos, por favor, diga, pense grande. Ó, pense grande. Amplie a visão. Amplie, abra o entendimento. Abre a cabeça. Abre. Se liberta. Se liberta. Toma essa decisão de se libertar de tudo aquilo que te trava. Toma a decisão de sair daquela zona de conforto, daquela zona de comodismo. Toma a decisão de sair do meio da maioria. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas essa é uma coisa que eu quero que você pense profundamente. Nós precisamos sair do meio da maioria. Nós precisamos deixar de ser pessoas comuns. Diga para quem está do teu lado assim, ó, diga, cuidado para não se tornar, diga, comum. Cuidado para não se tornar comum. Sabe por quê? Pessoas comuns, resultado comum. Se você é igual à maioria, o teu resultado é igual à maioria. Se você for igual a todo mundo, o teu resultado vai ser como o de todo mundo.
Se você pensa como todo mundo, se você age como todo mundo, se você vive como todo mundo, teu resultado não tem como ser diferente. Então, se tem uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, é para não nos tornarmos pessoas comuns. Pessoas que vivem como todo mundo vive, que pensa como todo mundo pensa, que faz o que todo mundo faz, que segue o curso da maioria. Não. Diga assim, diga, Deus não me chamou para ser igual a todo mundo. Sabia disso? Sabia que você foi feito, criado de forma única? Sabia que você tem características, qualidades, dons que Deus só deu a você? Sabia que você tem habilidades, talentos que ninguém mais tem igual a você? Verdade. Só que isso precisa ser ativado aí dentro. Isso precisa ser acionado aí dentro de você. Você já parou para pensar quantas pessoas estão cheias de dons, quantas pessoas estão cheias de talentos, estão cheias de tanta coisa boa aí dentro, mas está tudo adormecido por algum motivo. Está entorpecido lá dentro dela. Nós precisamos romper com tudo isso. Diga assim comigo, por favor, vamos juntos. Pensar grande, diga direcionar a mente. Diga pensar grande, é pensar, diga com propósito e de propósito. Diga pensar grande, é se preparar para o futuro que espera. Diga pensar grande, é ter organização e planejamento. Diga pensar grande, é ter excelência. Diga em tudo que faz. Pense grande. Pense grande. Eu não vou gastar tempo com isso agora, mas eu poderia mostrar o contrário para você. Eu poderia mostrar aqui para você o que acontece com quem pensa de forma medíocre. É só você pegar isso aqui e inverter. Ele faz tudo o contrário disso. Mas a Bíblia ensina, olha, pense grande. Você precisa, eu não vou voltar na mensagem de ontem, mas ontem nós ainda falávamos sobre isso, né? Você precisa direcionar a tua mente. Você precisa direcionar os teus pensamentos. Você precisa dar um norte, porque não é porque nós pensamos, não é porque existe muita atividade mental que nós estamos pensando. Você pode estar aí, a tua cabeça borbulhando, você não está pensando em nada que acrescenta. É verdade ou não é? Então, você precisa dar um norte para a tua mente, você precisa dar um norte para a tua cabeça, precisa estabelecer uma linha de pensamento. É por isso que todos os anos nós ensinamos, nós orientamos as pessoas a fazer o seu painel dos sonhos, o seu mural extraordinário, colocar diante dos teus olhos as imagens de tudo aquilo que você quer para a tua vida, de tudo aquilo que você espera conquistar, viver, alcançar no teu ano, tudo aquilo que você tem como meta, como objetivo, como propósito de vida. Vai lá, seleciona as imagens, pega tudo aquilo, coloca diante de você, coloca diante dos teus olhos. Isso é bíblico, viu? Isso é bíblico. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, logo vem a cabeça das pessoas, né? O fulano faz isso, o ciclano que ensina isso, é o coach tal, não sei quem. Não, querido, isso é bíblico. Isso é Bíblia pura. Esses caras pegaram a Bíblia e colocaram marketing em cima e usam como deles. Mas é plágio. Isso é Bíblia pura. E eu mostro isso para você com muita facilidade. Lembra de Abraão? Abraão está lá num dia comum, num dia normal, frustrado, porque tinha um sonho, tinha um projeto, gerar um filho, ter um filho, nada acontecia, o tempo está passando, parece que as coisas não vão dar certo, parece que ele não vai viver, parece que o sonho não vai se cumprir, não vai se materializar, a promessa não vai se materializar. Aí vem Deus e diz assim: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, a tua proteção, e grande será a tua recompensa. Aí Abraão vira e diz assim: mas se o Senhor é a minha recompensa,
Então, cadê? Porque eu não tenho um filho. O herdeiro de tudo que eu tenho, o herdeiro de tudo que eu possuo, vai ser um servo nascido na minha casa. O Senhor vira para ele e diz: não, esse não será o teu herdeiro. Esse não será o seu fim. Um filho nascido, gerado por você mesmo, será o teu herdeiro. Preste atenção, tá? Não estou te contando história. Posso estar contando a sua. Às vezes você está aí parado e você está pensando que esse vai ser o teu fim, você está parado pensando que esse vai ser o teu destino, que é assim que as coisas vão terminar. Você está achando que para você, na sua vida, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Tem gente que na cabeça dele já está assim, né? Eu já vivi tudo que eu tinha para viver, se vier mais alguma coisa é lucro. Não, esse não será o teu filho, esse não será o teu fim. Viu? Na cabeça de muitos, se contentar em fazer algo por alguém, é o tudo dele. Não. Esse não será o teu fim, esse não será o teu filho. Alguém gerado por você, um sonho gerado por você, um projeto gerado por você, esse será o teu filho. Aí o Senhor vira para ele e diz assim: sai da tua tenda, vai para fora, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contá-las, porque assim será a tua descendência. Amém? O Senhor deu a ele uma imagem. Deus deu a Abraão uma imagem, algo para que ele pudesse olhar, algo para que ele pudesse se inspirar, algo para lembrá-lo da promessa, algo para conduzir a sua cabeça, a sua mente, algo em que ele pudesse pensar. Deus deu uma imagem a ele. É como se o Senhor dissesse assim: rapaz, para de pensar besteira, pensa grande. Para de pensar pequeno, pensa grande. Para de aceitar coisas menores, porque você ainda não viu acontecer. Não, pensa grande. Diga assim comigo: pensar grande. Diga: é um ato de fé. Você sabia que até para pensar grande uma pessoa precisa de fé, né? A pessoa que não acredita, ela não tem coragem nem para pensar. Porque na cabeça dela é o seguinte, né? Você acha que eu vou gastar tempo para pensar grande? Depois eu vou me frustrar, eu sei que não vai acontecer mesmo, eu não tenho coragem nem para pensar. Que dirá para projetar? Não, pensar grande é um ato de fé. Então, o Senhor estava dando a ele uma imagem, o Senhor estava dando a ele algo grande, para ele pensar, para ele visualizar, para ele se envolver. Amém, pessoal? Sabe, quando você conhece a história de Jacó, né? Você sabe que Jacó trabalhou 7 anos para ter a mulher que sonhava, a mulher da vida dele, a pessoa que ele amava, foi enganado. Depois trabalhou mais 7 anos para ter realmente a mulher da vida dele. Depois ainda trabalhou mais 6 anos pela sua vida financeira, pela sua prosperidade, e foi enganado 10 vezes. Aí, no momento de frustração, sabe, cansado, sabe aquele momento que você está cansado de trabalhar para os outros, cansado de lutar pelos outros, cansado de lutar pelo que é dos outros, e não ver resultado na tua vida, não ver as coisas fluindo na sua vida. Jacó já estava nesse momento. Desculpa a expressão, mas sabe aquele momento que você já está de saco cheio? Você já está quase para meter o pé no balde? Estou cansado disso aqui. Estou cansado, tudo que eu faço é para os outros, tudo que eu faço é pelos outros, eu não vejo resultado na minha vida, eu não vejo a prosperidade na minha vida, não vejo acontecer comigo. Está cansado. E aí, o Senhor vem a ele em sonhos e dá a ele uma visão. O Senhor diz: Jacó, levanta os teus olhos e veja que os machos que cobrem o rebanho são salpicados, listrados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Quando Labão fez um trato com Jacó, ele disse assim, quando Jacó falou de ir embora, ele disse assim: eu tenho visto que Deus tem me prosperado por tua causa, então não vai embora não. Me diga o que você quer ganhar, me diga quanto é o teu salário e eu te pago. Ele disse: então tá bom, só que eu não quero
dinheiro teu não vou estabelecer um salário. Eu vou passar pelo meio do rebanho, eu vou separar o que é branco do que é preto, do que é listrado, do que é malhado, e a partir de agora, o que nascer salpicado, listrado, malhado será o meu salário. Está feito? Está feito. A partir daquele momento começou a nascer salpicado, listrado e malhado. Aí o homem vê que Jacó está sendo beneficiado, ele vai e muda o acordo. Não, nós vamos mudar isso aqui não está certo, eu estou tomando prejuízo, não está funcionando, a partir de agora só listrado vai ser o teu salário. O rebanho só dava listrado. Agora só os malhados serão o teu salário, o rebanho só dava malhado. E aí aquela coisa de louco, aquele negócio vai para um lado, vai para o outro, o Senhor vem e mostra aquilo a ele. O Senhor dá aquela visão a ele, sabe? O Senhor dá a ele algo para pensar, algo para recorrer. O Senhor dá a ele uma direção. Levanta os teus olhos e veja que os machos que cobrem o rebanho são salpicados, listrados e malhados. Olha que coisa. Aquele homem, quando ele teve aquela visão, olha o que ele fez, porque é o seguinte, né? Às vezes a pessoa ora, pede a Deus visão, ela pede a Deus ideia, ela pede a Deus projeto, Deus dá tudo isso a ela, mas não tem coragem para agir, né? Quando Deus deu aquela visão a ele, ele correu e foi lá onde o rebanho vinha beber água, e o rebanho acasalava ali, o rebanho se cruzava ali, e ele colocou as varas diante dos olhos do rebanho, com o desenho que ele queria que nascesse. O rebanho concebia, olhando para aquele desenho, e nascia exatamente com aquele desenho. A coragem para agir, a coragem para se posicionar, coragem para dar os passos de fé, a coragem de acreditar que se você fizer, vai cumprir. Não, peraí, Deus está falando, se Deus está me falando, então Ele vai cumprir, eu vou fazer, eu vou dar o passo, eu vou tomar a decisão, eu vou me posicionar nisso, amém? Mas começou com uma visão, Deus mostrando a ele algo. Quando José era ainda muito novo, aos 13 anos de idade, se eu não me engano, o Senhor dá a ele um sonho. E nesse sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. A princípio ele não entendeu. Quando ele falou com os irmãos, na sua imaturidade, ele causou revolta em todo mundo. O que é que você está falando? Você quer dizer então que o nosso pai, a nossa mãe, todos nós vamos nos curvar diante de você? Aquilo gerou uma revolta em todo mundo. A partir daquele momento, os irmãos já não conseguiam mais falar com ele numa boa, fecharam o coração para ele, pensaram em matá-lo, depois vendeu como escravo, e toda aquela história que você conhece. Mas no final, olha que coisa linda, aquele que foi criticado, aquele que foi desdenhado, aquele que foi vendido como escravo, aquele que foi ameaçado de morte, aquele que passou por todas aquelas situações, foi o que socorreu a casa, foi o que socorreu a família, foi o que socorreu os irmãos. Mas tudo começou com um sonho, começou com uma visão. Então, aquilo que muitas vezes as pessoas não dão importância, que diferença vai fazer na minha vida? É um pedaço de papel, uma foto, vai fazer toda a diferença. Toda. Sabe por quê? Isso não sou eu não, isso não é conversa de pastor, tá? Isso é comprovado cientificamente. Diga assim comigo, por favor, aonde a mente vai, diga, o homem vai atrás. Aonde a mente vai, o homem vai atrás. Você não vai viver nada que já não exista dentro de você. Você não vai viver nada que já não tenha acontecido, que você já não tenha gerado dentro de você. Por isso eu digo, as coisas começam aí dentro. Elas começam a acontecer aí dentro. Elas começam a ser geradas aí dentro. Amém, pessoal? Diga assim comigo, por favor. Diga, nada ficará como está. Nada vai ficar como está. Essa é a promessa para nós. Essa é a palavra para nós. Sabe, aquela temporada, sabe,
aquele momento difícil que você entra e parece que você nunca mais vai terminar, sabe aquele tempo de espera que parece que não acaba, você vai, você luta, você se esforça e as coisas não... Não, Deus está colocando um ponto final nisso. Deus vai encerrar com esse tempo na vida de muitas pessoas. Sabe aquilo que te fazia se sentir preso? Sabe aquilo que te fazia se sentir amarrado, travado? Deus vai colocar um ponto final nisso. Amém? Continuando a leitura, diz assim, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Numa outra tradução, na NAA, diz assim, alargue o espaço da sua tenda, aumente o todo da sua habitação. Diga comigo, por favor, não o impeça. Não o impeça. Diga assim para quem está do teu lado, diga, não o impeça. Você sabe que Deus, Ele não tem limite para fazer, né? Quem impede é o homem. Deus não tem limite para abençoar, Deus não tem limite para entregar. Quem põe limite é o homem. Então, olha o que o Senhor disse, não o impeça. Alongue as cordas, firme bem as estacas. Agora eu quero que você repita isso comigo em voz alta, por favor. Porque você se expandirá para a esquerda. Você se expandirá para a direita e para a esquerda. Você vai crescer para a direita, você vai crescer para a esquerda, você vai crescer para todos os lados. Você vai avançar para todos os lados. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Diga assim comigo, por favor, diga as minhas fontes de renda. Diga, vão se multiplicar. Diga, eu terei estabilidade. Diga, os meus negócios vão expandir. Diga, eu terei influência econômica e profissional. Diga, eu vou crescer, eu vou prosperar. Diga, em todas as direções. Amém? Você vai crescer para todos os lados, vai avançar em todas as direções. Amplia. Você vai precisar de muito espaço, vai precisar de espaço para botar mais funcionário, vai precisar de espaço para atender mais cliente ao mesmo tempo, vai precisar de espaço para colocar os seus equipamentos, vai precisar de espaço, amplia a tenda, amplia, firma as tuas estacas, porque tem coisas maiores vindo por aí. Diga isso, tem coisas maiores vindo por aí. E olha que coisa linda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. A promessa é para você e para os seus. A promessa não é só para você. A promessa é para você e para os seus filhos. Você sabe que a Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa a herança para os filhos e para os filhos dos seus filhos, né? E para todas as suas gerações. Diga assim comigo, por favor, eu vou crescer tanto. Diga, eu vou prosperar tanto. Diga que eu vou deixar herança. Diga para os meus filhos. Diga para os filhos dos meus filhos. Diga para todas as minhas gerações. Crescer tanto, você vai deixar herança para todo mundo. Você vai ter para você, você vai ter para as suas gerações, você vai ter para o reino, vai ter para ajudar pessoas, não vai ter limite para você. Não vai ter limite para o teu crescimento. Não tem limite para a tua prosperidade. Não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude. E a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Pois o Criador é o seu noivo. Seu nome é Senhor dos exércitos de anjos. Diga assim para quem está do lado, diga, não tenha medo. Diga, você não será decepcionado.
Você sabe o que faz uma pessoa se decepcionar, se frustrar? É a esperança, confiança depositada no lugar errado. Sabia? Se você fizer uma análise aí, você puxar o histórico da sua vida, você vai ver que todas as frustrações que você viveu, todas as decepções que você viveu, foi por depositar confiança no lugar errado. Foi por colocar a sua esperança na coisa errada. Mas quando você deposita a sua confiança em Deus, quando você deposita a sua esperança em Deus, não tem como dar errado. Não tem. Coisas que você viveu, problemas que você enfrentou, dívida, falência, fracasso profissional, dependência constante de outras pessoas, humilhações, tudo isso fica no passado. Você vai olhar para trás, você vai olhar para isso, só para testemunhar e para dizer assim, ó, um dia eu estive nessa posição, um dia eu estive nesse lugar de vergonha, um dia eu estive nesse lugar de humilhação, mas Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha realidade, Deus mudou a minha condição, Ele me tirou do fundo de poço que eu vivia, Ele me deu um lugar de honra. Amém? Amém? Diga assim comigo, por favor, eu estou entrando em um período sobrenatural de milagres. Quem crê nisso? Nós estamos entrando num período sobrenatural de milagres. Nós estamos entrando num período de transformação. Um período de grande crescimento. É possível que, quando eu falo sobre isso, muitas pessoas não entendam o que isso significa. Mas, olha o que eu vou dizer a você. Aconteça o que acontecer, não saia do lugar. Não saia. Quando o ser humano é assim, né? O ser humano, ele sempre pende para aquilo que ele conhece, né? Ele sempre pende para aquilo que é mais natural para ele. Ele não gosta do diferente, ele não gosta daquilo que foge à sua zona de conforto, à sua área de costume. Então, quando ele não se identifica com uma coisa, quando ele não entende muito bem algo, ele prefere deixar aquilo e ir em busca de algo novo, algo que seja parecido, algo que seja conhecido. Por isso muitas pessoas acabam não permanecendo, porque a princípio ela não entende, então ela vai em busca do que é conhecido para ela. Só que o que é conhecido para você, provavelmente não te fez bem. O que é conhecido para você, provavelmente não te trouxe o resultado que você precisa, senão você não estaria aqui. É verdade ou não é? Sim ou não? O que é parecido para você, o que é comum para a maioria de vocês, não os levou para onde vocês queriam. Porque senão provavelmente vocês não estariam aqui. Então, eu digo isso para você, aconteça o que acontecer, só peço uma coisa, não saia. Porque daqui a pouco você vai entender. Você vai entender não só de ouvir falar do que aconteceu na vida de outras pessoas, mas de viver na sua vida o sobrenatural. De viver na sua vida coisas que humanamente eram consideradas impossíveis para você. Impossíveis de ser vividas, impossíveis de terem acontecido, impossíveis. Você vai viver. Você vai ver isso se cumprir, você vai ver isso se materializar. Você vai ver tudo isso vindo à existência na tua vida. Amém? Nós estamos entrando numa temporada de avanço, uma nova estação, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. É um chamado profético para um erguer, para um levantar, para vivermos coisas novas em Deus. Então, firma a cabeça, firma o espírito, se foca. Amém, pessoal? Tem desafio? Tem. Como em tudo tem.
Tem levantes? Tem. Como sempre teve, sempre vai existir, isso não muda. É verdade ou não é? Sim ou não? Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos os nossos levantes, nós teremos os nossos enfrentamentos. Mas olha que coisa linda, ó. No 17 diz assim, mas a arma capaz de ferir vocês ainda não foram forjadas. Qualquer acusador que levá-los ao tribunal será desqualificado por mentir. É isso que os servos do Eterno podem esperar. Vamos juntos, por favor, diga: vou garantir que tudo resulte no quê? Entendeu ou não? Vou garantir que tudo resulte no melhor. Tem desafios, tem afrontas, tem levantes, muitas vezes você vai ouvir falar de forma negativa, de forma pesada, muitas vezes você vai se deparar com situações que você não gostaria de enfrentar, mas olha isso aqui, vamos juntos novamente, diga: vou garantir que tudo resulte, diga no melhor. Vai ter crise econômica? Vai, como sempre teve. Vai ter inflação? Como sempre teve. Vai ter problema de governo? Vai, como sempre teve. Vai ter desemprego aí fora? Vai, como sempre teve. Vai ter injustiça aí fora? Vai, como sempre teve. Vai ter notícia chegando negativo o tempo todo? Vai, como sempre existiu. Nunca mudou. Mas a palavra vamos novamente, diga: vou garantir que tudo resulte, diga no melhor, diga: tudo vai caminhar para melhor na minha vida, em nome de Jesus, amém? Para Jesus, tudo vai caminhar para melhor, Deus vai garantir isso. Ele está dizendo, está aqui, está aqui, tira o olho da crise, Tem aqueles que ficam tristes, por conta do que está acontecendo aí, as notícias que vão chegando. Tem gente que está triste com o Trump, tem outros que estão felizes pedindo para vir para cá. Mas de um jeito ou de outro não vai resolver, porque não é essa a questão. Sabe o que vai mudar para nós? Nada, porque não é esse o problema. Não é essa a nossa questão. Amém, pessoal? Deixa eu ler um texto com você. Gênesis 26 diz assim, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Diga comigo: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Olha que coisa, a mudança que Isaque precisava não era uma mudança externa, não era uma mudança territorial, geográfica. A mudança que ele precisava era interna. Observe que quando a crise chegou, quando o problema chegou, as pessoas estavam deixando os seus lugares, deixando os seus bens, deixando propriedade, deixando casa, deixando tudo e descendo para o Egito, porque o Egito era o celeiro do mundo, o Egito tinha provisão, o Egito tinha respaldo, mas não era esse o propósito de Deus. Então, olha que coisa, o Senhor vem e diz que não. Olha, está todo mundo fazendo, mas você não vai fazer. Está todo mundo seguindo essa direção, mas você não vai seguir. Está todo mundo pensando dessa maneira, mas você não vai pensar. Está todo mundo comprando a ideia, mas você não vai comprar essa ideia. Você não vai viver como todo mundo, você não vai fazer como todo mundo. Olha, o negócio é o seguinte, meu propósito com você é esse: persevera nessa terra mais um pouco, fica nela, eu vou ser com você e eu vou te abençoar.
Eu vou dar esse lugar a você e aos seus descendentes, como eu tenho prometido que eu faria. Deus tinha um propósito maior em tudo aquilo. E quando a gente não entende o propósito, nós trocamos o propósito por qualquer outra coisa. Nós trocamos o propósito por aquilo que parece ser melhor, por aquilo que parece estar mais claro aos nossos olhos, por aquilo que parece ser a melhor alternativa. Por isso você precisa buscar discernimento espiritual, por isso você precisa buscar entendimento das coisas espirituais. Porque senão você vai viver trocando aquilo que Deus tem com você por qualquer outra coisa. Amém? Amém, pessoal? Isaac já ia saindo como todo mundo, ia partindo dali como todo mundo. Já ia assumindo a posição de um homem comum e seguindo a maioria. Deus vem e diz: não faça isso. Não segue esse caminho. Não vai como todo mundo. Fica nesse lugar. O lugar era de fome. O lugar era de seca. O lugar era de escassez. Mas o Senhor diz: fica nele, porque é aqui que eu vou te abençoar. Olha que coisa linda. Você vê que quando Deus abençoa, não importa o cenário, né? Deixa eu te ensinar uma coisa importante. Olha aqui para mim, por favor. Diga assim comigo, por favor. Diga: Rio Preto não é a minha cidade. Diga: o Brasil não é a minha pátria. Diga: a minha pátria é celestial. Entendeu? Então, querido, tira os olhos do que acontece aqui. Tira os olhos do que acontece aqui. E começa a olhar para o que Deus está fazendo. Começa a olhar e buscar entender o que Deus quer que você faça. Rio Preto não é a tua pátria, não. A tua cidade, não. Tua cidade é celestial. Viu? O Brasil não é a tua pátria. Tua pátria é do alto, é do céu. Não é daqui. Então, para de olhar para isso como se fosse tudo. Para de olhar para o que acontece aqui como se fosse isso que fosse definir a sua vida, os seus resultados. Se tem uma boa notícia lá fora, você está bem. Se aparece uma má notícia, você está mal. Se vem uma outra boa notícia, então você está bem de novo. Mas se aparece uma outra má notícia, você está mal de novo. Se tem uma boa notícia, então agora eu vou fazer, agora eu vou crescer, agora vai. Se vem uma má notícia, agora o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Poxa vida. Poxa vida. Acho que Deus deve olhar de lá de cima e dizer assim: decide, meu filho. O que você quer para a tua vida? Decide. Resolve de uma vez. Entendeu? Não, tira os teus olhos, a tua pátria não é aqui. Olha isso aqui, estou mostrando para você. Olha aqui. Na sequência diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra. Qual terra? Terra da? Sei lá, bispo. O senhor falou tanta coisa que eu já nem lembro mais. Terra da seca, terra da fome, terra da escassez. E formou lavoura naquela terra. Não foi em outra terra, foi naquela terra. Diga comigo: e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Diga: porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu. Vamos juntos: o homem enriqueceu. Diga: e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou o quê? Riquíssimo. Riquíssimo. Entendeu ou não? Sim ou não? Amém, pessoal? Olha que coisa. O cara vai num ato de fé,
num ato de coragem, e ele semeia, ele planta, onde não está dando nada, entendeu? É a estéril que cantou sem ver nada, é a estéril que cantou sem saber que ia gerar, é a estéril que cantou, que encheu o som com cântico de adoração, sem imaginar o que poderia acontecer, mas estava lá, está semeando, está cantando, está plantando, está agindo a fé. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Não é porque a semente dele era diferente. Não é porque a semente dele era mudada geneticamente. Não é porque o maquinário dele era melhor. Não era porque ele tinha um adubo diferente para jogar na terra. Diga assim comigo, é porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. Diga assim comigo, por favor, diga: se Deus me abençoar. Diga: não importa o cenário. Diga: não importa o que está acontecendo lá fora. Diga: eu vou crescer. Diga: eu vou prosperar. Diga: tudo vai dar certo. Entendeu? Se Deus te abençoar, acabou, querido. Não importa o cenário, não importa a dificuldade, não importa a crise, não importa o governo, não importa nada. Se Deus te abençoar, você vai prosperar e pronto. Se Deus abrir as portas para você, você vai crescer e pronto. Se Deus mandar cliente, você vai avançar e pronto. Entendeu? Quem foi que mandou os peixes entrarem na rede? Quem foi que mandou um cardume tão grande de peixes que as redes quase romperam, quase rasgaram, os barcos quase foram a pique? Quem foi na segunda pesca maravilhosa que mandou 153 grandes peixes? Ele poderia ter mandado 3, poderia ter mandado 5, poderia ter mandado 10, mas ele mandou 150. É para mostrar que não tem limite. Amém? É para mostrar que ele faz do jeito que ele quiser. É para mostrar que tudo vem dele, que tudo depende dele, que é ele, que tudo está nas mãos dele. É para mostrar que ele não perdeu o controle de absolutamente nada, ele continua no controle de tudo. E o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou muito rico. Eu quero que você feche os teus olhos, levanta as tuas mãos, por favor. Eu libero isso sobre a tua vida de forma profética, em nome do Senhor Jesus. O que é teu vai aumentar, o que é teu vai crescer, o que é teu vai prosperar, a tua empresa, o teu trabalho, os teus negócios, em nome do Senhor Jesus, até que você se torne riquíssimo. Amém? Diga: assim será. Amém? Assim será. Assim será. Porque ou nós servimos o Deus que é dono do ouro e da prata, ou não servimos. É verdade ou não é? Sim ou não? Ou nós cremos nisso ou nós não cremos. Olha o que diz na sequência: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época e encheram-nos de terra. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Então Abimeleque pediu a Isaque, Abimeleque era o rei, pediu a Isaque: diga comigo, saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha que coisa, o cara cresceu tanto, o cara prosperou tanto, que o rei daquele lugar, o homem mais importante daquele lugar, o homem mais poderoso daquele lugar, pediu para que ele fosse embora de lá, porque ele já era mais poderoso que o rei. Quem é a pessoa mais importante no teu ramo de atividade? Quem é a pessoa mais importante no teu trabalho, na tua empresa, no teu negócio? Quem são os cabeças naquilo que você faz? Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou passar todos eles. Vai ou não vai? Você vai passar todos eles. Você vai crescer tanto, você vai prosperar tanto na tua área, que é assim, ó, ou se une a você, ou vai ter que sair, porque não tem lugar para ele. Amém? Ou se une a você, ou vai ter que sair, porque não tem lugar para ele. Não tem espaço para ele. Foi o que o Senhor fez aqui. Foi o que ele fez na vida de Isaque. Cresceu tanto, avançou tanto, prosperou tanto, que já não tinha lugar. Alguém ia ter que sair dali. Olha que coisa.
Amém? Fique em pé, por favor. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abrão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Ele já era o homem mais rico daquele lugar. E ele diz assim: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Mas tem uma coisa interessante aqui, ó. Tem uma coisa interessante aqui. Observe que por 3 vezes foram lá e taparam os poços. E as 3 vezes Isaac cavou e encontrou água. Diga assim comigo, por favor: aonde ele cavava, diga, ele encontrava água. Será que esse povo não tentou cavar poços ali? Será que eles não tentaram encontrar água ali? Por que ninguém encontrou? Por que ninguém achou? A bênção de Deus faz isso. Você vê que aonde a pessoa vai na bênção, dá certo. Aonde a pessoa vai na bênção, prospera. Aonde a pessoa vai na bênção, frutifica. Amém? Não tem isso ou aquilo, não tem esse lugar ou aquele lugar, não tem dificuldade para ela. Onde ela vai, o negócio caminha. Onde ela vai, o negócio prospera. Sabe por quê? Vamos voltar lá para Abraão. Quando o Senhor fez as promessas a Abraão, o que o Senhor disse a ele? Diga assim comigo, por favor: eu o abençoarei. Diga: e você será uma bênção. Ó, eu vou te abençoar. Só que é mais do que isso. Você será uma bênção. Eu vou te abençoar, mas é mais profundo do que isso. Você será o portador da bênção. Aonde você for, a bênção vai com você. Ela vai estar com você. Aonde você chegar, a bênção chega com você. Ela se estabelece lá com você. A Bíblia diz que essa promessa, ela se estende a nós. Essa promessa se estende a mim, se estende a você. Nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Cante o estéreo. Ainda que você não esteja vendo nada, cante. Tome posse. Ainda que humanamente falando pareça impossível, não tenha medo. Dê os passos de fé. Tome decisões pela fé. Se posicione pela fé. Sabe, você precisa entender que é uma unção. É uma unção que é derramada sobre você, que é derramada sobre a sua vida. É unção para fluir, a unção para frutificar, a unção para gerar, a unção para produzir resultados, para produzir frutos. Aonde você for, essa unção te acompanha. Então, querido, não tenha medo. Não tenha medo. Olha, eu dizia o seguinte hoje de manhã. Olha aqui para mim um pouquinho, por favor. Eu dizia o seguinte hoje de manhã: cuidado para não viver a sua vida baseado em experiências do passado. Que você passou, que você viveu, as experiências que você teve, elas ficaram. Diga assim comigo: é passado. É passado. O
que Deus tem com você não está lá atrás, está à sua frente. Os planos que Deus tem com você, os projetos que Deus tem com você, eles não estão lá atrás, eles estão à sua frente. Então, foca o alvo, foca o objetivo, foca os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, aquilo que Ele tem plantado dentro de você. Foca isso e segue em frente. Entendeu? Não viva de experiências do passado, não tome decisões baseadas em experiência do passado, não faça escolhas baseadas em experiências do passado, não, fica com aquilo que Deus está falando com você agora. Sabe por quê? Porque a promessa de agora é a colheita do futuro. A semente que você planta agora é a colheita que você vai ter daqui a pouco. Viu? O Espírito que te move agora, que te move hoje, é o que vai te trazer o resultado que você precisa para daqui a pouco. Então, não viva de experiências. Esquece. Passou. Entendeu? Não é isso que a Bíblia diz? Esqueça o que passou. Não viva de passar, desde que estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Diga assim comigo: Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Diga: e ela já está surgindo. Ah, você consegue ver? Você consegue enxergar? Feche os teus olhos, por favor. Você consegue ver, você consegue enxergar o que Ele está fazendo? Você consegue ver, consegue enxergar pela fé o que Ele já está realizando? Consegue ver isso? Consegue enxergar isso? Os teus sonhos sendo gerados, os teus projetos sendo gerados, consegue ver em nome de Jesus esses filhos sendo gerados, consegue ver, consegue imaginar, consegue enxergar isso em nome de Jesus, tudo que você espera acontecendo, tudo que você sonha acontecendo, as coisas caminhando, frutificando, consegue enxergar com as portas sendo abertas para você, consegue enxergar por onde você passa, por tudo florescendo, tudo frutificando, as coisas acontecendo, porque a bênção está sobre você, a unção está sobre você, a graça está sobre você, há um favor sobre você que faz as coisas prosperar, que faz as coisas caminharem. Ah, querido, enxerga isso, creia nisso, porque é assim que vai acontecer. Em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, eu quero que você, aí no teu lugar, fala com Deus, diga: Senhor, eu creio nisso. Diga: Senhor, eu creio nesse novo tempo. Eu creio, meu Deus, num tempo de mudanças para a minha vida. Eu creio num tempo de transformação para a minha vida. Eu creio, Senhor, eu creio num tempo de grande crescimento, de grande prosperidade. Eu creio num tempo, Senhor, de resultados novos. Eu creio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Chega, meu Deus, de trabalhar muito e não ter retorno. Chega, meu Deus, de salário, Senhor, que não paga despesa. Chega de faturamento que não cresce. Chega de negócio que não prospera. Chega de dívida recorrente. Chega, Senhor, dessa sensação de caminhar e não sair do lugar. Chega, em nome de Jesus. Eu tomo posse desse novo tempo. Eu tomo posse de um tempo de avanço, de prosperidade, um tempo de progresso, um tempo de crescimento. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, eu vou gerar filhos para a tua glória, eu vou gerar resultados para a tua glória, eu vou gerar prosperidade para a tua glória, eu vou gerar crescimento para a tua glória, eu vou gerar, Senhor, em nome de Jesus, os meus sonhos para a tua glória, os meus projetos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, nada vai ficar como está, nada vai ficar da maneira que está, não, em nome de Jesus. Chegou o fim da esterilidade, chegou o fim desse tempo de seca, chegou o fim desse tempo de limitações, chegou o fim desse tempo de dificuldade, chegou o fim, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, eu estou avançando para esse novo tempo, eu estou avançando para essas coisas maiores, e eu declaro sobre a minha vida, em nome de Jesus, tudo que é meu vai prosperar, tudo que é meu vai frutificar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus,
Jesus, eu entro para um tempo de maior crescimento da minha vida, eu entro para um tempo de maior faturamento da minha empresa, dos meus negócios, eu entro para um tempo de receber os maiores salários que eu já recebi até hoje, eu entro para um novo tempo, em nome de Jesus, um tempo de clientes maiores, de contratos maiores, de negociações maiores, eu entro para um tempo, em nome de Jesus, que eu vou ter o maior número de funcionários que eu já tive, que eu vou ter a maior produção que eu já tive, em nome de Jesus, eu entro para esse tempo, Senhor, eu entro para um tempo de multiplicação, como aconteceu, ó meu Deus, com Isaac, eu creio, vai acontecer na minha vida, ó meu Deus, ele semeou numa terra seca, numa terra estéril, numa terra improdutiva, naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, e ele enriqueceu, ele cresceu, ó meu Deus, ele se tornou riquíssimo, porque o Senhor o abençoava, eu creio, meu Deus, eu creio, ainda que pareça seco, ainda que pareça estéril, ainda que pareça impossível, diga, Senhor, eu vou plantar, eu vou semear, eu vou agir a minha fé, eu vou dar os meus passos de fé, e eu creio, Senhor, eu creio, eu vou colher, meu Deus, no mínimo, Senhor, no mínimo 100 vezes mais, em nome de Jesus, ó meu Deus, eu vou passar aqueles que hoje são os maiores na minha área, eu vou passar aqueles que hoje são os maiores no meu ramo de atividade, eu vou passar aqueles que hoje ocupam as posições mais importantes, os lugares mais altos, eu vou passar cada um deles, em nome do Senhor Jesus, eu vou ocupar esse lugar, eu vou ocupar essa posição, a minha empresa vai ocupar esse lugar, a minha empresa vai ocupar essa posição, eu creio nisso, meu Deus, Santo de Israel, abençoa o teu povo, Senhor, eu oro, meu Deus, por cada pessoa, eu oro por aqueles que aqui estão, eu oro por aqueles que não puderam estar, ó meu Deus, eu oro, Senhor, da vitória ao teu povo, ó meu Deus, levanta um povo forte, levanta um povo bem sucedido, levanta um povo próspero, levanta, meu Deus, um povo abençoado, em nome do Senhor Jesus, levanta um povo, meu Deus, que é cabeça em tudo que faz, Senhor, derrama sobre o teu povo, derrama sobre a tua igreja, a unção para avançar, a unção para crescer, a unção para frutificar, a unção para gerar os seus sonhos, derrama dessa unção, Senhor, em nome do Senhor Jesus, receba, em nome de Jesus, a unção para prosperar, receba a unção para crescer, receba a unção para avançar, receba a unção para viver os seus sonhos, em nome do Senhor Jesus, a unção para gerar sonhos maiores, projetos maiores, em nome do Senhor Jesus, receba essa unção, receba em nome do Senhor Jesus, receba, é para a tua vida, é para a tua vida, é para você, creia nisso, em nome de Jesus, se apossa disso, se veste dos teus sonhos, se veste dos teus projetos, começa a gerar isso dentro de você, porque vai acontecer, em nome de Jesus. Senhor, vá ao encontro do teu povo, vá ao encontro da tua igreja, vá ao encontro, meu Deus, de cada um agora, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, como a estéreo, ó meu Deus, cantando, nós estamos aqui, Senhor, como a estéreo, ó meu Deus, enchendo o ar de cânticos de adoração, enchendo o ar, ó meu Deus, enchendo o lugar com cânticos de adoração, meu Deus, enquanto nós cantamos aqui, enquanto nós adoramos aqui, enquanto nós te louvamos aqui, enquanto nós te buscamos aqui, faz a obra lá, Senhor, faz a obra, abra as portas que estão fechadas, oh meu Deus, desamarra o que está amarrado, desembaraça o que está embaraçado, meu Deus, faz fluir, Senhor, faz fluir, faz dar certo, faz caminhar, em nome do Senhor Jesus, joga por terra as previsões negativas, joga por terra, meu Deus, as sentenças negativas, joga por terra, meu Deus, e leva o teu povo para um nível mais alto, leva o teu povo para uma outra medida, leva para uma outra realidade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, o que é que você vai viver? O que é que você vai alcançar? Quais são os filhos que você vai gerar? Quais são? Eu quero que você
Tenha isso registrado na tua memória. Eu quero que essa seja uma imagem fixa diante dos teus olhos. Quais são os filhos? Quais são os resultados? Quais são os sonhos que você vai gerar? Declare isso aí no teu lugar. Vai sair pela tua boca. Eu vou gerar esse resultado que eu nunca gerei. Eu vou gerar esse faturamento que eu nunca gerei. Eu vou gerar essa empresa que até hoje era só um sonho no papel. Esse negócio que até hoje era só um sonho no papel. Eu vou gerar em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Adore a Ele. Diga isso. Eu vou cantar antes de ver o impossível. Deus Ele vai fazer. O seu nome Ele é Jeová Jireh, Jeová Jireh, o Deus da provisão. E tudo é possível aquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome. O seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível aquele que crê. Eu vou seguindo. Eu vou subindo. Eu vou subindo. E Deus irá. O meu Deus irá à frente, o caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo. Esse é o tempo, tempo de adorar. Eu vou seguindo, eu vou subindo, e o meu Deus irá à frente, o caminho abrindo. Eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo, tempo de adorar. Diga. Eu vou cantar antes de ver. E o impossível. O impossível Deus irá fazer. O seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível aquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. O seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível aquele que crê. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome. O seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível aquele que crê. Estenda as suas mãos. Eu abençoo a tua vida, o teu trabalho, a tua empresa, os teus negócios, a obra das tuas mãos. E eu declaro em nome de Jesus, 2026 será o ano de maior crescimento, de maior avanço, de maior prosperidade na tua vida. Até então, eu declaro em nome de Jesus sonhos sendo gerados, projetos sendo materializados, concretizados, em nome do Senhor Jesus, contratos, negócios, clientes, negociações, portas abertas, em nome do Senhor Jesus, que esse seja o melhor tempo da tua história até então, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Diga: assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.